Oi, amores! Bem-vindos a mais um episódio extra de Medo em Companhia. Mais uma vez eu vou trazer uma creepypasta aqui pra vocês, que eu escutei hoje. Aliás, eu li, né? Eu li ela hoje e ela ficou na minha cabeça o dia inteiro, gente. Eu não consigo parar de pensar nessa história, porque ela é muito diferente de tudo que eu já li de terror e é assustador também. Mas enfim, acho que essa também tem que ser lida porque ela merece, ela é muito bem escrita e ela vai gerando uma tensão crescente, sabe? Então, vambora. Espero que vocês gostem. O escritório do outro lado da rua está preso em um loop temporal. Não tenho certeza de quanto tempo ainda me resta para escrever isso. A Karen está olhando para mim e, francamente, ela é a vadia do escritório. Então não há como dizer quanto tempo ainda tenho antes que ela me denuncie para o chefe. Então, vou direto ao assunto. Eu trabalho para uma agência de relações públicas em Boston. Não procura no Google, você não vai conseguir encontrar. Esse é o objetivo principal das relações públicas. Se estamos fazendo o nosso trabalho corretamente, você não tem ideia que existimos. Lidamos com gerenciamento de marcas, relações com a mídia, controle de crises e campanhas de mídia social para um grande número de empresas. O que significa que geralmente estou ocupada demais para olhar pela janela do meio da tarde de uma terça-feira. Mas por acaso olhei para lá às 2h42 e bum, estava lá. A vista perfeita do escritório do outro lado da rua. Mas eu vou chegar lá. Eu acabei de ser promovida a vice-presidente. É um título que vem acompanhado de um pequeno aumento salarial e um escritório ainda melhor. A minha empresa está localizada no 13º andar, então eu tenho uma vista panorâmica da cidade, o que também significa que eu tenho vista para o escritório do outro lado da rua. Como a maioria dos edifícios de Boston, pelo que posso dizer, é bastante antigo. É feito de tijolo, aço, com janelas grandes e brilhantes esticadas entre tijolos envelhecidos. Mas as pessoas... Foi as pessoas que me chamaram a atenção. Lá estava eu cuidando da minha vida, fazendo uma conferência por vídeo, bebendo um café com leite, quando um flash de cor jorrou na minha visão periférica. Virei-me para olhar para a janela, bem a tempo de ver uma mulher tímida e de meia idade dar o tapa no rosto de uma mulher alta e bonita. Fiz uma pausa, com a boca aberta enquanto observava a colega de trabalho alta soluçar abertamente, a mão pressionada contra a bochecha inchada, vendo uma flor vermelha cair do seu cabelo ao chão. Kate, você ainda tá aí? Minha colega de trabalho chamou da conferência de vídeo. Ah, é certo. Sim, desculpe, eu murmurei. O relatório analítico sugere que devemos pressionar por mais gastos com publicidade. Acreditamos que isso aumentaria o envolvimento do consumidor. Ah, eu não tenho certeza se o cliente aceitará isso. Meu chefe falou. Podemos falar sobre isso numa próxima ligação, eu disse, hesitante, meus olhos ainda fixos no escritório do outro lado da rua. A mulher tímida agora estava confrontando outro colega de trabalho, um homem. Ele parecia ter quase 30 anos, com cabelo um pouco grisalho e pele bronzeada. A mão dele estava na parte inferior das costas da mulher alta, confortando-a. A mulher tímida estava com o dedo na cara dele, confrontando-o com raiva. Aquilo era uma aliança de casamento? Sim, tem que ser. Ela é casada com um homem. Então, o que ele está fazendo com a mão nas costas da mulher alta? E se a gente tiver isso até sexta-feira, a gente pode soltar o comunicado de imprensa, certo, Kate? Certo, eu murmurei ainda distraída. Eu vou cuidar disso. Voltei-me para a janela do escritório, mas as 3 figuras desapareceram, sendo substituídas por um escritório escuro. Como eles saíram de lá tão rápido? Ótimo, Kate. Bom, então esse é seu item de ação. Claro, eu concordei atordoada, quase como se estivesse acordando de um sonho. Desliguei a chamada e pressionei a palma da mão fria nos olhos. Pisquei e tomei um gole de café olhando para a janela do escritório. Ainda estava escuro, quase escuro como breu, apesar do sol do meio-dia. Eu deliberadamente me afastei e me concentrei no comunicado de imprensa que será divulgado na sexta-feira. No final do dia, eu tinha esquecido completamente aquela cena peculiar do escritório do outro lado da rua. O único lembrete foi uma estranha flor vermelha desabrochando que ficou aparecendo nos meus sonhos daquela noite. Ela floresceu e murchou continuamente, repetidamente. Na manhã seguinte, cheguei com um pão e um café, preparada para enfrentar uma montanha de tarefas que tinha em mãos. Mas quando me sentei à minha mesa, tive a estranha noção de que estava sendo observada. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram e eu estremeci, incapaz de me livrar da sensação de que alguma coisa estava errada. Virei-me para olhar para o escritório do outro lado da rua, esperando ver algum tipo de briga ou algo assim. Mas, em vez disso, vi apenas escuridão profunda e inabalável. O que foi estranhamente pior do que o tapa que eu vi ontem.
Mas por que o escritório ainda estava escuro? Já eram 9 horas da manhã, as pessoas deveriam estar no escritório. Mas, tanto faz, o problema não é meu. Algumas horas se passaram até chegar a pausa do almoço. Bocejei e me espreguicei na minha mesa, girando minha cadeira em direção à janela. O escritório do outro lado da rua estava iluminado e havia gente se movimentando. Bem, 2 figuras estavam ali se movimentando. A mulher alta, que levou o tapa no outro dia, estava agora conversando com o homem, que eu acreditava que era casado com a moça tímida. A mulher alta estava sentada na mesa dele, com um vestido vermelho subindo pela coxa. Ele estava inclinado na direção dela. Os dois estavam sorrindo e ele girava uma caneta entre os dedos. Imediatamente me aproximei da janela. Era bastante óbvio que esses dois estavam tendo alguma coisa. O homem esfregava suavemente a coxa dela, mantendo o contato visual. A garota também estava fingindo ser tímida, inclinando-se ligeiramente para frente para apontar algo no papel que o homem segurava. Isso deixou o decote dela bem na visão dele e deu para ver a bochecha dela ficando corada. Mesmo daquela distância, dava para ver que tinha uma foto da mulher tímida na mesa do cara. Em certo momento, o homem cansou de se fazer de tímido e pegou a mão que estava na coxa da moça e subiu, deslizando para dentro do vestido dela. Com um movimento rápido, ele tirou a calcinha dela. A próxima coisa que eu percebi é que basicamente eu estava assistindo um vídeo adulto. E, meu Deus, eles não tinham o mínimo pudor. Tudo aconteceu ali na mesa mesmo. O ato amoroso apaixonado fez com que a pasta, a caneca de café, os papéis, tudo voassem para o chão. Inclusive a foto da moça tímida que ele tinha na mesa. Quando os dois terminaram, eles começaram a recolher todas as coisas e organizar a mesa e notaram que a foto tinha caído no chão e que tinha quebrado o vidro da moldura. A garota alta estava puxando o vestido para baixo, terminando de se arrumar, quando a mulher tímida bateu na porta. Nesse ponto, eu já estava com o rosto colado no vidro da janela porque eu sabia que ia acontecer algum drama. Do meu ponto de vista, pude ver o escritório do canto, o escritório dele, e a sala adjacente da dele. A sala que estava cheia de algumas mesas e obras de arte típicas de escritório. Nada que se destacasse como digno de nota. Embora eu tenha certeza de que o escritório já deveria estar lotado naquele horário, eu só conseguia distinguir essas 2 salas, separadas por uma fina parede de tijolos. A mulher tímida bateu novamente na porta. A garota alta e o homem rapidamente se ajeitaram, sentaram de frente um para o outro como se nada tivesse acontecido. O homem ajeitou a gravata e a garota penteou o cabelo com os dedos. O homem deve ter dito algo e em voz alta porque a mulher tímida entrou no escritório. Seu sorriso brilhante se dissipou no segundo em que ela viu que ele não estava sozinho. Eu acho que ela podia sentir a tensão sexual no ar ou alguma coisa assim, porque ela simplesmente deu meia volta e saiu correndo dali. O homem a chamou, mas ela não voltou. Kate, o que você ainda está fazendo aqui? Virei minha cadeira para ver minha chefe, Andrea, parada na porta do meu escritório. Ela estava segurando sua bolsa de trabalho e tinha uma expressão de preocupação estampada no rosto. O que você quer dizer com isso? Eu gaguejei. São 10 horas da noite, Kate, ela respondeu. Olhei ao redor e vi que o escritório estava todo escuro. Notei também um latejar atrás dos meus olhos, minha boca estava muito seca. Por quanto tempo eu fiquei ali vigiando o escritório da frente? Você tá bem? André me perguntou, mudando seu tom para um tom de mais preocupação. Eu só voltei tão tarde no escritório porque esqueci meu celular. Eu gaguejei. Tá tudo bem. Eu acho que eu perdi a noção do tempo. A minha desculpa esfarrapada morreu lentamente em meus lábios. Bom, tudo bem então, ela disse hesitante, virando-se. A gente vai ter uma semana de folga na próxima semana, sabe? Acho que vai ser bom para você tirar um tempo para descansar. Vamos reformar o escritório e vai ficar tudo parado. Claro, eu murmurei. Bom, se você precisar de mim, me fala. Andrea saiu, andando lentamente. A dor na minha cabeça era quase debilitante. Eu esfreguei os olhos, tomei um gole do meu café, que agora já estava frio. Eu podia jurar que eu fiquei olhando para o escritório lá do outro lado da rua por no máximo 20 minutos. Então, como que eu perdi quase 8 horas do meu dia? Arrumei minha bolsa rapidamente, desliguei meu computador, mantendo meus olhos voltados para longe do escritório do outro lado da rua. Mas quando apaguei a luz do meu escritório, não pude deixar de dar uma última olhada. Eu gostaria que não tivesse feito isso. Todos estavam ali. A mulher tímida, a garota alta e o homem. Os 3 estavam parados de frente para a janela e sorrindo. Os lábios curvados em um sorriso anormalmente grande. Os cantos da boca quase alcançavam as pontas das pálpebras.
fazendo parecer que seus rostos estavam divididos em dois. Seus dentes pareciam irregulares e amarelos. Eles acenaram em uníssono enquanto as luzes do escritório se apagavam, empurrando-os para a escuridão, um por um. E eu posso jurar que, mesmo depois que a luz se apagou, eu ainda conseguia ver o branco dos olhos deles brilhando pela janela, sem piscar e sem se mover. Não dormi bem naquela noite. Tive sonhos estranhos, com formas mutáveis, luzes brilhantes que deixavam minha cabeça latejando em sintonia com os meus batimentos cardíacos. Acordei várias vezes imaginando que alguém estava me sufocando, apenas para descobrir que meus lençóis manchados de suor haviam se enrolado em meu pescoço. Fiquei inconsciente e consciente até que meu alarme me acordou às 7 horas, forçando-me a levantar com os pés trêmulos. Eu temia ir trabalhar. Parte de mim queria dizer que estava doente e ficar em casa. Mas eu tinha uma montanha de trabalho a fazer e ainda tinha o comunicado de imprensa para sexta-feira. Então, cansada, me preparei e fui para o escritório. "Garota, você não tá com uma cara muito boa", comentou Gary, meu colega, quando eu entrei pela porta. Ele era o fofoqueiro do escritório e desempenhou bem o seu papel. "Eu tô bem, Gary", disse, me afastando. "Simplesmente não dormi bem à noite." "Por favor", disse ele, revirando os olhos. "Parece que você não dorme há semanas." A raiva queimou em meu peito e eu virei para ele gritando: "E o que isso tem a ver com você?" Os olhos do Gary se arregalaram e eu notei que outros colegas de trabalho haviam parado tudo para observar a gente. Meu rosto ficou vermelho e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu não queria te ofender", falou Gary calmamente, como se estivesse falando com um animal raivoso. "É que você nunca tá assim, tá?" Eu olhei pro chão com vergonha e falei: "Ai, desculpa, é que eu não tô bem, eu não dormi bem." Gaguejei passando por ele e indo pro meu escritório. Eu podia sentir os olhos de todo mundo do escritório me observando. Tranquei a porta e me encostei nela, fechando os olhos para recuperar a compostura. Eu estava apenas estressada, era só isso. Tinha que ser isso. A pressão da promoção estava subindo a minha cabeça e, quando a semana acabasse, eu ia me sentir melhor. Respirei fundo, sentei na minha mesa, mantendo meus olhos longe da janela. A culpa tomou conta de mim. Eu fui uma idiota com Gary. Ele realmente não merecia que eu gritasse com ele daquele jeito. Rapidamente, liguei o computador e comecei a mandar um e-mail de desculpas para ele. "Ei, Gary, sinto muito pelo que aconteceu mais cedo. Acho que estou me sentindo meio abatida essa semana, não queria brigar com você." Fiz uma pausa, meus dedos pairando sobre as teclas. Gary estava aqui há muito tempo, ele era uma figura constante no escritório. Sempre ali, sempre ouvindo. O que significa que ele pode ter alguma informação sobre o escritório do outro lado da rua. Ou pode conhecer alguém que tenha. Continuei escrevendo o e-mail. "É que ultimamente eu não consigo tirar da cabeça aquele escritório do outro lado da rua. Você se lembra quem que usava minha sala antes de mim? Aposto que eles também ficavam distraídos com todo o drama que acontece nesse escritório." Enviei o e-mail e tomei um gole de água, esperançosa de que o Gary aceitasse as minhas desculpas. Mas assim que eu estava levantando para ir ao banheiro, uma resposta dele chegou. "Ei, Kate, não, tá tudo bem. Eu também fico meio mal durante a semana. Mas olha, sobre o seu escritório, eu tenho quase certeza de que quem usava ele antes de você era a Mary. Talvez você possa pedir ao RH uma mudança de escritório, quem sabe?" Eu congelei. O medo se infiltrou nas minhas veias. Mary costumava sentar-se na minha cadeira. Mary costumava digitar no meu teclado. Mary costumava olhar pela mesma janela e ver o escritório do outro lado da rua. Mary se matou há 3 anos. Eu lembro da época que isso aconteceu. A notícia se espalhou como fogo pelo escritório. Eu tinha acabado de começar lá, eu ainda estava aprendendo os nomes e rostos, mas logo fiquei sabendo da notícia da vice-presidente que havia subido no telhado, tirado toda a roupa e se jogado através da barreira de concreto. Parece que antes dela fazer isso, ela tinha dito a um colega de trabalho que precisava chegar até eles, seja lá o que isso significasse. Não houve nenhuma explicação, apenas algumas reuniões de portas fechadas e um e-mail do RH que afirmava que deveríamos sempre procurar ajuda se estivéssemos sofrendo algum tipo de dor psicológica. Conversamos sobre isso perto do bebedouro por um tempo até que todo mundo seguiu em frente. E agora eu descubro que estou sentada na mesma mesa que ela sentava. Eu me virei devagar e olhei para o escritório do outro lado da rua, esperando, rezando para ver apenas escuridão. Em vez disso, eu os vi. O homem estava em sua mesa, digitando. Ele parecia mais feliz por algum motivo, quase exultante. Em sua mesa havia uma foto intacta dele e da tímida esposa.
Fiquei surpresa com isso, que significa que ele deve ter consertado a moldura, né? E ele conseguiu fazer isso bem rápido depois de toda aquela situação com a mulher alta, enfim. Do outro lado da parede estava a moça tímida, a esposa dele. Ela parecia bem mais jovem e ela parecia feliz. Mas então a garota alta entrou em cena. Dessa vez ela estava usando um vestido branco justo que se alargava na parte inferior e um salto à agulha preto. Ela carregava uma caixa que estava com alguns papéis e uma planta. Ela entrou na sala, fez uma pausa, sorriu para a mulher tímida, as duas apertaram as mãos e a mulher tímida mostrou uma mesa para a moça alta. Era como se fosse o primeiro dia dela no escritório. Meu batimento cardíaco acelerou. Ela não podia ser nova. No outro dia, ela estava dando para o chefe. Ela levou um tapa. Não tem como esse ser o primeiro dia dela. Mas hoje, tanto a mulher tímida quanto o homem estavam agindo como se eles não conhecessem a garota alta. O homem saiu do escritório, caminhou até a garota alta, estendeu a mão. Ela sacudiu a mão dele, parecendo estar tímida, olhando para o chão. E mesmo daquela distância, dava para ver ela ficando com o rosto todo vermelho. O telefone tocou alto em meu ouvido, interrompendo a minha linha de pensamento. Eu me senti enjoada agora, como se estivesse pegando alguma coisa, ficando doente. Alô? Respondi. Kate, A voz de Andréa voltou para mim. você está 10 minutos atrasada para a conferência. Estamos todos esperando você. Uma dor de cabeça latejava sob os meus olhos. A ligação era às 3 horas. Como assim? Eram 9h30, 10 horas da manhã no máximo. Eu tinha acabado de me sentar na minha mesa. Mas então olhei para o relógio no meu computador e os números eram inconfundíveis. 3h10 da tarde. Olha, eu sinto muito, Andréa. Eu acabei perdendo a hora, mas já tô ligando para a conferência. Ok, por favor, faça. Disquei o número e pressionei o telefone no ouvido, olhando rapidamente para a janela do outro lado da rua. Eles ainda estavam lá, congelados no tempo. O chefe com a mão estendida, os dedos roçando os dedos da mulher alta, que estava corada. A mulher tímida os observava com o pescoço rígido e parecendo estar tensa. A cada poucos segundos, eles se contraíam levemente, como se estivessem em um videogame pausado ou uma falha sem fim. Naquela noite, os pesadelos foram piores. Dessa vez, eles estavam cheios de vestidos rodopiantes, flores vermelhas desabrochando que murchavam e morriam, globos oculares podres, sangue coagulado nos lábios, luzes fluorescentes brilhando e vidro espalhado pelo carpete. Acordei numa poça de suor, sentindo-me fraca e com febre. Mas era sexta-feira. Se eu pudesse sobreviver hoje, tudo seria melhor. Pelo menos foi isso que eu disse a mim mesma enquanto dirigia para o escritório. O escritório estava silencioso quando cheguei, ou melhor, silenciado. Eu sentia como se alguém tivesse enfiado bolas de algodão nos meus ouvidos. Era como se tudo estivesse mais suave, abafado. Os rostos também estavam mais embaçados. Pessoas acenavam olá para mim, mas eu não conseguia nem saber quem era. Os cubículos também estavam mais sombrios. Fui para o meu escritório, fechei a porta e imediatamente voltei a minha atenção para o escritório do outro lado da rua. No início, havia apenas uma escuridão profunda e inabalável. Mas então, como se soubessem que eu tinha chegado e estava observando, as luzes se acenderam. Era evidente que muito tempo havia passado. O homem estava sentado em seu escritório, as mãos tamborilando no teclado. Percebi que ele não estava usando aliança de casamento. Seu cabelo estava um pouco mais grisalho e ele tinha uma leve carranca no rosto. A foto dele e da esposa estava quebrada novamente, jogada num canto da mesa, esquecida e empoeirada. Ele parecia estar estressado, olhando para o relógio acima da porta e mordendo o lábio. A mulher tímida estava na sala ao lado, batendo suavemente uma caneta no lábio inferior. A cada tapa, ela deixava manchas azuis escuras. Ela também não estava usando a aliança de casamento. E ficava olhando para o relógio de pulso de tempos em tempos. Foi nesse momento que a garota alta entrou no escritório. Caminhou até sua mesa, colocou a bolsa lá, tirou o casaco e pendurou no encosto da cadeira. Quando ela se virou, a respiração ficou presa na minha garganta. A garota alta estava grávida. Ela estava pelo menos de 8 meses. Grávida. Ela colocou a mão suavemente sobre a barriga inchada, acenando educadamente para a mulher tímida. A garota alta usava um vestido preto com um lenço vermelho vibrante. Hipnotizada, aproximei-me da janela. A mulher tímida também se aproximou da garota alta.
Ela avançou lentamente, pegando-a completamente de surpresa. Na mão da mulher tímida, ela tinha uma faca. Faca essa que ela enfiou repetidas vezes na barriga da garota alta. A garota alta gritou, suas mãos descendo para proteger seu abdômen sangrando, mas não adiantou. A garota tímida continuou esfaqueando e esfaqueando e esfaqueando, suas mãos ficando pintadas de um vermelho violento. O homem deve ter ouvido toda a comoção porque entrou na sala num piscar de olhos e seus olhos corriam examinando os danos. A garota alta estava agora afundada no chão, com o vestido rasgado e em carne viva. Uma mão agarrou seu estômago inchado e sangrando e a outra estendeu-se para o homem. A mulher tímida apenas olhou. "Por favor, me ajude." Eu quase pude ouvi-la implorar. Ele passou por cima do sangue acumulando com as mãos estendidas para ela. Ela sorriu fracamente, estendendo a mão para ele. Mas ele não pegou a mão dela. Não, ele pegou o cachecol dela. Com as duas mãos, ele puxou o lenço até que ele foi ficando apertado e apertado em volta do pescoço dela. Seus olhos foram pintados primeiro de choque e depois de desespero. Ele puxou cada vez mais enquanto ela tentava debilmente afrouxar o laço que agora estava em volta do seu pescoço. E então, ela ficou imóvel. Seu corpo caiu no tapete do escritório, a cabeça rolando sobre o ombro. Seus olhos me observavam, vazios e imóveis. O homem e a mulher tímida ficaram olhando para o corpo dela por um tempo, até que de repente viraram e olharam para mim. Seus sorrisos aumentando em suas bochechas manchadas de sangue. Eu corri para o telefone, meus dedos desesperadamente digitando o número da emergência. Polícia, qual a sua emergência? Eu quero denunciar um assassinato. Uma mulher grávida acabou de ser esfaqueada. Ah, Kate. A operadora murmurou. Claro que ela não está mais viva. Nenhum humano poderia sobreviver a 37 facadas no abdômen. Eu não falei meu nome para você. Respondi estupidamente. Ah, pobre Kate. A voz sibilou em meu ouvido. E você lá precisa falar o seu nome, Kate? Você liga todas as sextas-feiras. Tirei o telefone da orelha e joguei-o sobre a mesa. Ele caiu no chão com o tom de descagem tocando. Meu coração batia tão furiosamente que pensei que fosse explodir no meu peito. Olhei de volta para o escritório do outro lado da rua e o terror ferveu as minhas veias. Agora, a garota alta estava empolerada na mesa do homem, o vestido vermelho subindo pela coxa, ele estava inclinando na direção dela e sorrindo, girando uma caneta entre os dedos. Mas não, ela estava morta, eu acabei de vê-la morrer. Observei agora a moça alta soluçar abertamente com a mão pressionada contra a bochecha inchada. A flor vermelha caiu do seu cabelo no chão, florescendo e murchando, florescendo e murchando. Mas não, isso aconteceu antes, isso aconteceu dias antes. Agora, do outro lado do escritório, estava a esposa tímida do homem, mas ela parecia mais jovem, mais feliz. Só então a garota alta entrou em cena. Ela usava um vestido branco justo que alargava na parte inferior e um salto agulha preto. Carregava uma caixa cheia de papéis com plantas. A planta estava coberta de sangue. Não, isso não está certo, não foi assim que aconteceu, nada disso aconteceu assim. O chefe saiu do escritório, caminhou até a garota alta e estendeu a mão para ela. Ela sacudiu a mão dele, parecendo tímida, olhando para o chão. Ele colocou a mão em seu pescoço esguio e apertou. A mulher tímida riu. O porta-retrato quebrou. Você sempre liga às sextas-feiras. Gritei e corri para minha mesa, arrancando pedaços de papel do caderno no meu caminho. Joguei-os no chão, peguei uma caneta, destampando-a com a boca. Cuspi a tampa no chão, tirei os saltos e caí de joelho. Você sempre liga às sextas-feiras. Você sempre liga às sextas. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje foi o dia em que a garota alta morreu. O homem cansou de ser tímido, porque pegou sua mão e deslizou por todo o vestido apertado da garota, tirando sua calcinha com um movimento rápido. Ele enrolou a calcinha em volta do pescoço dela. A mulher tímida riu. O porta-retratos balançou na mesa. Você sempre liga às sextas-feiras. Terça-feira foi quando notei pela primeira vez. Sim, era terça-feira. Mas não foi nesse dia que eles se conheceram, não. Esse foi o dia em que a garota alta levou o tapa. A mulher tímida agora estava confrontando outro colega de trabalho, um homem. Ele parecia ter quase 30 anos, cabelo grisalho e pele bronzeada. Sua mão estava na parte inferior das costas de uma mulher alta, confortando-a. A mulher tímida pegou uma faca e esfaqueou a barriga dela. O fio da faca atravessou suas costas. O sangue jorrou entre os dedos do homem. Fechei os olhos e tentei bloquear o escritório do outro lado da rua.
Quinta-feira foi quando a mulher e o homem tímidos conheceram a mulher alta. Ela estava usando um vestido branco. Esse foi o seu primeiro dia. Então o que aconteceu? Foi o namoro? O homem esfregava suavemente a coxa dela, mantendo contato visual. A garota também estava fingindo ser tímida, inclinando-se ligeiramente para frente para apontar algo no papel. Os seus seios ficaram bem na visão dele e a sua bochecha ficou corada. O porta-retratos caiu. A mulher tímida soluçou. Vestido branco foi a primeira vez que se conheceram. A sedução, o vestido vermelho, deveria ser o segundo acontecimento, mas qual era o terceiro? A garota alta agora soluçava abertamente. A mão pressionava contra a bochecha inchada. A flor vermelha caiu do seu cabelo no chão, florescendo, florescendo, florescendo. Sim, tá certo. A linha do tempo está se unindo, mas e o quarto? Esse foi o dia em que ela morreu, certo? Isso, foi quando ela estava grávida. Os eventos devem ter acontecido meses antes um do outro. A mulher tímida foi para cima da garota alta. Em sua mão tinha uma faca brilhante que ela pegou debaixo do teclado. Pá, pá, pá. Disquei o número da emergência. Febrilmente, o escritório parecia estar saindo e entrando de foco. Polícia, qual sua emergência? Respondeu uma voz suave. Eu quero denunciar um assassinato. Uma mulher grávida acabou de ser esfaqueada e eu acho que ela não está mais viva. Oh, Kate, A operadora murmurou. Claro que ela não está mais viva. Mas como você vai saber com certeza se você não verificar? Você sabe que você tem que fazer isso. Eu tenho. E você sempre liga às sextas-feiras. Saí cambaleando pela porta do escritório. O tom de descagem ainda tocava no meu ouvido. O meu escritório estava escuro, o carpete parecia estar rasgado, mas a reforma não deveria acontecer só na próxima semana? E há quanto tempo eu estava ali? Mas isso não importava. Desci pelo elevador e fui descendo. Eu tinha que chegar até eles. Tinha que ver o escritório do outro lado da rua. A porta do 13º andar não estava trancada. Abri e entrei esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. O escritório parecia o meu. Os tapetes estavam rasgados, como o meu. Mas havia algo diferente. A flor vermelha no chão. Florescendo e murchando. Florescendo e murchando. No final do corredor tinha uma luz e fui andando na direção dela. A caixa estava pesada nos meus braços. Oi, é um prazer conhecê-la. Uma moça tímida me cumprimentou. Meu nome é Karen. Oi, Karen. Eu sou a Kate, a nova recepcionista. Sorri de volta, mudando a caixa dos meus braços. Apertamos as mãos sem jeito. Ah, querida, vem cá, você pode colocar isso aqui. Karen apontou para uma mesa vazia. Aliviada, descarreguei minha caixa ali e arrumei meu vestido branco. Só então, um homem de cerca de 30 anos entrou na sala. Ele tinha a pele bronzeada e o cabelo grisalho. Meu coração deu um pulo na garganta. Ele era muito mais bonito do que eu pensava que seria. Ora, você deve ser a Kate, ele murmurou. É um prazer conhecê-la. Nossas mãos se tocaram e eu olhei timidamente para os meus pés. Eu sabia que eu estava ficando corada. A Karen também sabia. Meu marido é um ótimo chefe, ela disse, de lábios tensos. Tenho certeza que você será muito feliz aqui. Ele sorriu enquanto seus dedos apertavam os meus. Eu tenho certeza que eu nunca vou querer ir embora. Eu respondi. Então, gente, o que eu entendi dessa história aí é que a Kate acabou sendo sugada para esse loop temporal que está acontecendo nesse escritório do outro lado da rua, que vai saber o que é aquilo, se é algum portal para um mundo paralelo ou não sei. Porque ela fala da mulher que tinha o escritório antes dela, a Mary, que acabou se matando, falando que tinha que chegar até eles. E depois ela acaba indo e ficando presa e virando parte daquela história que ela estava observando antes, né? Que era da mulher alta, da mulher tímida, do chefe do escritório. Então, assim, acho que aquilo ali é um vórtex para uma realidade paralela em que as pessoas ficam presas vivendo aquela história sem parar. E a Kate agora faz parte desse vórtex. E acho que qualquer pessoa que ficar ali observando acaba sendo sugado para isso. Enfim, quero saber agora a interpretação de vocês desse final dessa história, mas ela tá morando na minha cabeça e foi isso que eu cheguei à conclusão, mas pode ser que vocês tenham uma explicação melhor. Enfim, me conta aí, porque eu vou amar ler. E muito obrigada por todo mundo que escutou até aqui. E é isso, gente. Segunda-feira tem episódio novo de Medo em Companhia e a gente se vê na segunda. Beijos.